Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi e esse é o canal Josi Arteira. Eu trouxe para vocês hoje uma peça que foi muito pedida lá no Facebook. Eu postei lá os pesos de portas que eu havia feito e aí várias amigas comentaram pedindo que eu ensinasse. Então hoje eu vou trazer para vocês a aula desse peso de porta aqui. É um peso de porta muito bacana porque você pode utilizar até os retalhos que você tem aí na sua casa para confeccionar. E a saída dela é uma peça muito boa para venda. Então vamos lá para a aula? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Escreva aqui no comentário se você gostou desse vídeo, para que eu possa trazer ainda mais peças bacanas para que vocês tenham aí no portfólio de vocês. Então aqui eu trouxe para vocês os materiais que a gente vai utilizar. O lápis para a gente transferir o molde para depois os nossos tecidos. Eu uso esse lápis aqui, o número 2. Caneta micron para a gente fazer o desenho lá do rostinho dela. Pincéis. Eu utilizo esse daqui para passar o blush no rostinho. E um pincel para tinta de tecido que a gente vai fazer o cabelinho dela. A tinta de tecido na cor que você desejar. O blush. Alfinetes, linha com agulha. Agulha com linha. Agulha com linha e o enchedor. E aqui os tecidos que eu utilizei. Eu utilizei um pedaço de tecido tricoline estampado nessa cor que é um pink poeira. São duas tiras, uma pra gente fazer a parte da bandana do cabelo e essa parte aqui que a gente vai utilizar aqui na roupinha dela. Esse também que é um floral que a gente vai utilizar na parte de baixo. E essa parte aqui é a cor da pele, que é o rostinho. Eu utilizei algodão cru lavado, para que a gente possa ter um preço mais reduzido também na nossa peça, que o algodão cru lavado ele fica um pouco mais barato que o algodão pele, ou se vocês tiverem algum tipo de outro tecido que vocês gostariam de utilizar, pode ficar à vontade. Só eu não indico utilizar nessa parte a malha, porque a malha ela cede muito e a nossa peça ela vai deformar se a gente utilizar a malha, porque a ideia do peso de porta é que ele fique bem estruturado para que depois a nossa peça tenha uma durabilidade maior. O primeiro passo, então, nós vamos unir os tecidos. Eu vou colocar direito com direito dos dois tecidos estampados que eu tenho aqui. Tanto esse daqui que é o poeira, quanto esse aqui que é o tecido floral. Notem, pessoal, que aqui eu utilizei uma cor que eu tenho já no floral para fazer uma combinação bacana. Se vocês quiserem, também vocês podem utilizar um tecido liso somente. Não precisa dois tecidos. Como eu quis aproveitar os retalhos que eu tenho aqui, então eu utilizei os dois retalhinhos. E nós vamos lá na máquina e vamos passar uma costurinha aqui reta para que a gente faça a união desses dois tecidos. Depois que nós costuramos o tecido estampado, agora nós vamos costurar, passar uma costurinha aqui em toda essa extensão do tecido algodão cru lavado, para que a gente possa unir essa parte que vai ser a cabecinha. Gente, passada a costura, então, em todas essas três partes, agora a gente vai dobrar esse tecido, a junção dos tecidos aqui. E aí nós vamos precisar de alfinetes, para que essa junção fique perfeita aqui nessa partezinha, que vai ser a cabecinha dela. Então, você alfineta a sua peça aí. Toda a costura tem que bater, tanto a de baixo quanto a de cima. Então, agora aqui eu peguei, dobrei o tecido, alfinetei e vou transferir o meu molde. No molde eu tenho uma linha traçada entre o corpo e a cabeça. Essa linha ela precisa ficar em cima da costura, bem certinho, os dois lados, aqui e aqui. E eu vou pegar o meu lápis e vou transferir o meu molde sobre o tecido, vai ficar assim. Agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costura em toda a volta, deixando esse fundo aqui aberto. Gente, de dar o retrocesso. Lembra de no início da costura deixar o retrocesso, tá bom?
E aí seguimos. Mais uma dica também que eu vou dar pra vocês é que o ponto que a gente vai costurar aqui, esse peso de porta, tem que ser aquele ponto bem fechadinho. Aqui na minha máquina eu deixo com 1,8 de largura. E aí na máquina de vocês, vocês colocam o que vocês acham melhor. Mas quanto mais apertadinho, melhor, tá bom? Porque depois aqui dentro vai areia, vai bastante enchimento para que esse ponto não corra o risco de arrebentar. Costurado aqui toda a volta, nós deixamos o fundo aberto. Então agora eu vou passar e vou recortar aqui no fundo, em cima do risco. E nas laterais, eu vou deixar uma margem bem pequena, tá? Porque a gente já costurou com um pontinho bem fechado. Agora eu tenho aqui a pecinha que vai no fundo. A gente vai encaixar ela aqui e vamos passar uma costurinha em toda a volta. Para que a gente consiga fazer ela ficar bem centralizada, nós vamos dobrar ela ao meio. E nessas duas marcações, nós vamos colocar aqui na peça com um alfinete. Então, aqui eu passei a costurinha toda a volta. Percebam que aqui a gente precisa deixar bem centralizado. Façam aquela dobra que eu expliquei pra vocês no início e deixem os alfinetes. Agora, eu passei costura, olha só como ficou. Isso daqui é o fundo da nossa peça, vai garantir que a nossa peça não fique tombando depois quando a gente colocar o enchimento e a areia aqui dentro. Agora, como que a gente vai desvirar isso daqui? Nós vamos pegar, passar um risco bem aqui, ó, como se fosse na nuca da boneca, ó. Aqui a gente vai fazer a abertura. Por quê? Depois que a gente desvirar a peça para fazer o acabamento, essa partezinha aqui, ó, vai ficar bem por cima dessa abertura e a gente vai ter o acabamento perfeito, não vai aparecer por onde que a gente fez o enchimento da peça. Quando vocês forem fazer esse corte, cuida para não cortar a parte da frente lá. Aí vocês façam assim e faz o cortinho lá. Fica assim. Agora, com o auxílio de um vira-boneca ou um pincel, ou a própria mão mesmo, vocês já conseguem desvirar. Essa peça, ela é fácil de fazer. Depois você corta essa parte, tá? Para ajustar as costuras, eu utilizo o cabo do pincel, tá, pessoal? E aí vocês ajustam lá bem certinho. Antes da gente fazer o enchimento. Desvirada, a nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai precisar de um saquinho plástico. Eu utilizo esse daqui, que ele é bem grossinho. E aí, com o cabo do pincel, novamente, a gente coloca esse saquinho lá dentro da nossa bonequinha. Então, aqui, eu vou colocar dessa maneira a areia aqui dentro. Coloquei o saquinho vazio e aí eu venho colocando a areia. Essa areia que eu utilizo aqui, gente, é a própria areia de construção. Eu compro um pacotinho de 20 quilos e deixo ela secando bastante no sol, para depois não ter perigo de mofar. E aqui dentro da peça, ela vai ficar dentro do saquinho também. Eu coloco aqui mais ou menos umas 800 gramas de areia, tá bom? Depois de cheio, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Notem que a areia, ela vai se adequando aqui ao molde. E aí, a gente vem, organiza bem aqui e vem aqui em cima e dá um nozinho. Agora, a gente vai completar essa nossa peça com o enchimento. E eu utilizo o enchedor de bonecas para isso. Toda essa parte que ficou aqui do lado, ó, ela ficou meio murcha ainda, mesmo com areia. A gente vai vir completando tudo com enchimento em todas essas laterais e depois encher a cabecinha para que ela fique bem firme. Gente, então agora nós temos a nossa peça cheia aqui, ficou bem durinha, ó. Podem reparar nos detalhes, ela ficou, eu gosto de fazer meus pesos de porta bem pesado, que é para realmente cumprir aquilo que ele se propõe, que é segurar a porta, né? A parte de trás ele vai ficar assim. O que que eu sugiro que vocês façam? Eu não gosto de dar pontos aqui, mas
Se vocês preferirem, pode dar o pontinho invisível. Só que se vocês pegarem um retalhinho aqui dessa mesma cor de tecido e colar a cola quente aqui por cima, ele vai ficar melhor. Eu acho que fica melhor. E aí ele vai fechar esse buraquinho e não corre o risco de deformar o rostinho aqui. Porque às vezes a gente vai passar o pontinho aqui e se acabar puxando demais, pode ser que deforme essa parte do rosto da boneca. A parte do rostinho, ela é opcional. Na minha boneca, eu optei por fazer ela com o rostinho com o olhinho fechado. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês para desenhar o rostinho de uma forma bem prática e rápida. Eu utilizei aqui um fio de linha, coloquei no centro do rostinho da boneca. Então eu vou colocar um dedinho meu, para cima desse um dedo mais ou menos, eu vou fazer a boquinha dela. Tentem fazer uma boquinha que seja simétrica. Aí vai do gosto de vocês, se preferirem fazer um sorriso mais largo, uma boquinha menor. Depois daqui, eu vou utilizar, eu ainda deixo a minha linha aqui parada, e eu vou utilizar mais ou menos 1 centímetro acima para fazer o olhinho dela. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu faço pro outro lado. Eu vou virar aqui pra mim. Aqui, então, eu fiz o desenho do rostinho. Eu fiz bem fraquinho. E depois nós vamos passar a caneta Micron por cima. Pra desenhar. Essa caneta aqui, ela não sai com lavagem, tá bom? Depois que a gente desenhou essa parte, a gente já pode aproveitar o lápis e fazer o desenho do cabelinho dela. Aqui também é opcional, gente. Eu gosto de fazer uma franjinha. Depois é a parte mais legal, que eu mais gosto dessa peça, que é pintar toda a cabecinha dela com tinta de tecido. Depois que a gente fez, então, os riscos aqui, do desenho da franjinha do cabelo e do rostinho, nós vamos para a parte da pintura. Então, com esse pincel aqui, a gente vai passar o blush no rostinho dela, tira o excesso. E vou fazendo leves círculos aqui, gente. Espalhando bem. Não precisa carregar o blush toda vez. É melhor espalhar, espalhar, espalhar do que ficar carregando. Se quiser, tem uma opção bem legal também, que é passar o giz de cera na cor vermelha, numa bolinha de tecido assim que a gente faz com uma trouxinha com um enchimento, passa o giz de cera bastante em cima, depois vem aqui também dá para substituir o blush e ele permanece por mais tempo que o próprio blush. Essa é a ideia do giz de cera. E ela vai ficar assim. Eu já passei aqui a caneta Micron por cima e pintei a bochechinha dela. Agora com tinta de tecido e ajuda de um pincel, nós vamos pintar todo a volta da cabeça dela e delineando aqui bem certinho a parte da franjinha, toda essa parte e toda a parte de trás. Aqui nós temos então o cabelinho pronto. Eu pintei toda essa parte, o meu já secou. E aí atrás, olha para vocês verem, ó, ficou bem discretinho. Esse aqui é um retalhinho que eu colei por cima da abertura que a gente fez para encher. E aqui agora então ficou bem discreto. Agora a gente vai para a parte desse detalhezinho do cabelo dela que vem aqui. Eu tenho uma faixa só para demonstrar para vocês como eu fiz. Também é um pedaço de retalho. Ela não precisa ser necessariamente da mesma cor. Vocês podem colocar uma cor, pode ser tanto um verde água, poderia ser um outro verde, ou até um branquinho. A cor que vocês desejarem que converse com a estampa que vocês escolheram. Então, eu vou pegar a minha faixinha aqui. Lá no molde vai ter a descrição das medidas que vocês vão utilizar. E aí, eu vou fazer uma dobra, dobrar ela ao meio. As pontas dela, lá no molde também vai ter para vocês. A gente vai só fazer uma pontinha aqui e vou passar na máquina. Passei na máquina, vou fazer uma abertura no centro e vou desvirar. Ela vai ficar assim.
Essa minha aqui já tá pronta e já desvirei. E a abertura dela ficou no meio. Então, agora, a gente coloca aquela abertura pra dentro da nossa peça. Que aí a parte de trás, ela vai ficar assim, ó. Bem acabadinha, não vai dar pra parecer aquela parte que a gente fez a abertura e nem a parte que nós fizemos a abertura aqui na peça que vai no cabelo. E eu vou fazer um nozinho aqui. A minha peça eu só amarro, mas se você quiser dar uns pontinhos na sua pra ela ficar mais firme, fica a seu critério. E aqui nós temos a nossa peça prontinha, gente. Então, gente, essa aqui é a nossa peça pronta. Eu espero que vocês tenham gostado e que possam fazer várias aí no ateliê de vocês. Se vocês quiserem ter acesso ao molde, eu vou deixar aqui o link do WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo. Eu vou disponibilizar por um precinho bem bacana, que esse aqui é o meu primeiro vídeo, então eu vou fazer um preço bem legal para vocês, tá bom? Não esqueça de deixar aqui o seu like para que eu possa me motivar a continuar fazendo vídeo, trazendo peça nova para vocês, tá bom? Um abraço. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, dá uma passadinha lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Josi Arteira. Um beijo e até a próxima.